Essa semana agora teve manifestação bolsonarista e com isso viralizaram vários clipes de bolsonaristas falando diversas coisas na internet. E um desses videozinhos que viralizou nas redes sociais foi falando sobre mudanças climáticas. Mas você acha que a gente não tem aquecimento global, então? Não temos. Porque esse aquecimento de 1, 2 graus faz parte do ciclo. Silveira da edição, só pra deixar claro que a moça que tá entrevistando deixa ao longo do vídeo várias notícias, várias manchetes que demonstram que o que o cara tá falando tá errado. O que eu tô fazendo aqui, longe de mim, é acusar a moça de estar espalhando fake news, eu só tô explicando o que tá errado na visão do cara. Mas enfim, volta pro vídeo que eu ainda não expliquei nada. Quando a gente estuda algo tão complexo quanto o clima, a gente precisa fazer modelos matemáticos pra gente entender se aquelas nossas hipóteses estão certas ou não. Isso funciona basicamente da seguinte forma: o clima ele é afetado por várias constantes naturais e possivelmente por algumas constantes antrópicas, ou seja, feitas pelo ser humano. E para eu saber se o ser humano ele tá envolvido nas mudanças climáticas, no aquecimento global, na ebulição global, como você quiser chamar, eu tenho que fazer esses modelos matemáticos e ver se eles se enquadram na realidade em que eu observo no meu dia a dia. Então a gente percebe que o mundo está aquecendo. Quando a gente observa a média global de temperatura com o passar do tempo, todos os estudos demonstram que você tem um aumento na média de temperatura global. Agora a gente vai pegar as constantes que a gente acha que fazem parte desse fenômeno de aquecimento global. Vai botar no modelo matemático e vai ver se os resultados das contas condizem com o que a gente está observando. Mas como eu disse, o clima é um negócio muito complicado da gente entender. Eu provavelmente precisaria de algumas horas e você com certeza não assistiria esse vídeo se eu me alongasse esse tempo inteiro. Mas para ficar didático, a gente não precisa exatamente saber sobre todas as constantes do clima. A gente só precisa saber da temperatura. A temperatura é uma constante que mede o nível da dança do creu que os átomos estão fazendo por aí. Essa referência foi velha, né? Cara, quanto tempo tem a dança do creu? Pera aí. A dança do creu tem 15 anos. Pô, eu tenho 21 anos e eu já tô ficando velho. Que negócio esquisito, cara. Se você lembra da dança do creu, quanto maior o nível da dança, mais rápido se dança ela. De uma forma paralela, quanto maior a temperatura, mais os átomos estão agitados, estão dançando. Logo, quanto maior temperatura, maior a energia. Então, se movimentar mais rápido, demanda mais energia. Dessa forma, quando a gente esquenta um objeto, como por exemplo uma chaleira ou o próprio planeta Terra, nesse caso, o que a gente está fazendo basicamente é pegando uma energia de fora desse objeto e jogando para dentro desse objeto para fazer os átomos começarem a subir o nível do creu. E você tem alguns fatores naturais que podem ser afetados pelo ser humano que aumentam a energia que tem no planeta Terra e, consequentemente, aumentam a temperatura dele. O primeiro que eu vou citar, e o mais manjado de todos, é o efeito estufa. A forma que o Sol transfere energia para o planeta Terra para aquecer ele é através de ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas vão entrar no planeta Terra e agitar as moléculas dentro do planeta Terra. Só que o planeta Terra, ele também é como se fosse quase como um espelho gigante. Se você pegar um laser e jogar para cima de um espelho, esse espelho vai refletir o laser. É a mesma coisa que acontece com a luz do Sol no planeta Terra. O planeta Terra reflete a luz do Sol e assim ele perde grande parte do calor que o Sol estava enviando para ele. Só que a gente tem um jeito de evitar perder todo o calor que o Sol tá mandando pra gente. Se liga nisso. Ar. O ar ele é feito de vários compostos e muitos deles podem impedir a saída desses raios solares e fazer com que a Terra absorva todo esse calor. Uma dessas substâncias muito conhecida é o CO2. Mas calma, o efeito estufa não foi causado por a gente. O efeito estufa ele existe independente da gente. A verdade é que se não fosse pelo efeito estufa, a Terra seria tão fria, mas tão fria, que a vida seria impossível de acontecer nesse planeta. E logo é muito necessário. O problema é que quando você aumenta demais o efeito estufa, por exemplo, jogando muito CO2 na atmosfera, você acaba aumentando demais a temperatura. Mas como a gente sabe que esses gases são gases de efeito estufa? Você consegue fazer esse experimento num laboratório, pegando uma lâmpada de raio UV e jogando em cima de uma cápsula cheia desse gás. E assim você consegue medir se esses raios eles passam por esse gás ou se eles não conseguem passar de jeito nenhum. Então a gente sabe que os gases de efeito estufa causam efeito estufa de forma experimental. Silveira da edição vindo aqui para falar rapidinho sobre duas coisas. Primeiro, que eu não sabia até eu gravar, você tem uma curiosidade sobre efeito estufa relacionado aos planetas do sistema solar. Porque Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, mas Vênus é o planeta mais quente. Isso só acontece porque o efeito estufa em Mercúrio é muito pequeno. Então ele reflete as ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol. Enquanto Vênus tem um efeito estufa bem grande. Então ele absorve muito mais calor vindo do Sol. Além disso, existe um vídeo mostrando um experimento que prova que o dióxido de carbono ele é um gás de efeito estufa. E eu
eu queria muito botar aqui nesse vídeo, porém vai dar problema de direitos autorais. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link. Quanto mais você aumenta a concentração desses gases na atmosfera, maior o efeito estufa. Se o efeito estufa for muito maior, a temperatura vai aumentar muito. E se o efeito estufa for muito menor do que o desejado, a temperatura vai ser muito menor do que o desejado. E sabe uma coisa que o ser humano emite muito para a atmosfera? CO2. A partir da queima de combustíveis fósseis, que é a maior fonte de CO2 que a gente conhece atualmente. Para você ter uma noção, de acordo com o IPCC, a Terra está absorvendo 0,57 joules de energia por cada metro quadrado por cada segundo desde 1971. 0,57 pode até parecer um número muito pequeno, mas quando você multiplica isso pelo número de metros quadrados que você tem no planeta Terra, esse número fica assustadoramente gigante. Uma coisa que também pode afetar muito a temperatura aqui na Terra é a quantidade de luz que o Sol emite pra gente. Porque, pasmem, os cientistas ficam olhando pro Sol e percebem que você tem um ciclo solar, ou seja, você tem momentos em que o Sol ele emite mais luz e momentos em que ele emite menos luz. Só uma dica, não faz que nem o cientista e fica olhando pro Sol, vai dar errado. Além desse ciclo solar, você tem as questões dos vulcões. A gente sabe que os vulcões eles podem afetar a temperatura tanto para diminuir a temperatura média terrestre, quanto para aumentar. Como a gente está falando de aquecimento global, vamos pular o esfriar e falar sobre aumentar. O vulcão ele tem a capacidade de aumentar a temperatura terrestre por emissão dos gases de efeito estufa, como o CO2. Ah, então o vulcão ele deve ser a causa pro aquecimento global e não o ser humano. Calma aí. Primeiro que a gente não está registrando um número maior de erupções vulcânicas do que provavelmente você teve na história do planeta Terra inteiro. Segundo que a quantidade de CO2 emitida pelo ser humano por ano é 60 vezes maior do que a quantidade de CO2 emitida pelos vulcões por ano. Então uma coisa eu posso te garantir, a gente ainda é a liderança de emissão de CO2 no planeta Terra. André, tô morrendo. O que houve, André, tô Robson? morrendo. Que houve, Robson? Deixa o recado com a minha mãe. Deixa o quê? Fala o quê? Eu falo o quê? Fala pra ela seguir a p do líder. Tô com cara de morto, tô com cara de líder. Ele é líder. Também a posição da Terra em relação ao Sol pode afetar drasticamente a temperatura média do planeta Terra e como ela é distribuída por todo o planeta. Isso é o que a gente chama de ciclo de Milankovitch, e ele basicamente engloba vários movimentos que a Terra faz que não são só rotação e translação que nem a gente aprendeu na escola. Um exemplo é o movimento de precessão, que é o movimento que o eixo terrestre faz girando e ele dá uma volta de 360 graus a cada 26 mil anos. Também tem a mudança no grau de inclinação desse eixo de rotação. Basicamente o eixo está assim, ele faz uma dancinha assim, bonitinha, e uma dancinha dessa demora 41 mil anos. E o terceiro é um pouquinho mais complicado, que é a excentricidade orbital. O planeta orbita em volta do Sol, fazendo um formato que a gente chama de elipse. Isso quer dizer que tem momentos do ano que o planeta Terra está mais longe do Sol e momentos do ano que o planeta Terra está mais perto do Sol. A excentricidade orbital, basicamente, é a diferença entre o momento em que a Terra está mais próxima do Sol e o momento que a Terra está mais longe do Sol. E esse valor aumenta e diminui em um ciclo que dura 100 mil anos. E o que o senhor fala ali naquele vídeo, que a Terra passa por ciclos de aquecimento e esfriamento, realmente acontece. Mas todas as análises demonstram que o que a gente está observando atualmente é um aquecimento muito mais abrupto do que o normal. E a parte muito importante é que a gente sabe grande parte das constantes naturais que fazem com que o mundo possa se aquecer. Mas quando a gente bota essas constantes no modelo matemático, ignorando completamente a ação humana, a gente não tem um resultado nem próximo do que a gente observa. Isso porque tá faltando alguma coisa na nossa conta. E essa coisa é justamente a ação humana. Quando você vê um grupo político discursando esse tipo de coisa, você percebe que a ciência ela tem que ser uma ação política. A gente tem que começar a observar os dados e lutar por políticas que corroborem com os dados. Até porque, gente, por mais que eu esteja falando o tempo inteiro que a humanidade é o grande vilão dessa história, a parte da humanidade que é vilã dessa história não sou eu nem você. Quem realmente prejudica o planeta é um monte de gente rica que não tá nem aí pra nada, que emitem muito mais gás carbônico do que eu e você poderíamos sonhar em fazer. Então esse discurso favorece uma pequena elite que quer que o mundo continue do jeito que ele é. E o quanto antes a gente entender que os dados são claros ao explicitar que a humanidade é responsável pelo aquecimento que a gente está vivendo, menos eu e você vamos sofrer, menos as pessoas do futuro vão sofrer sem poder fazer nada para impedir, porque não é a gente que é culpado por isso, mas é a gente que sofre com isso. Bom, além do mais é isso, meu nome é Silveira, eu sou estudante de biologia, eu faço uns vídeos de ciência aqui na internet.